noite, igreja. Podem tomar o seu assento, que a paz seja convosco. O Espírito Santo marcou um encontro com você nessa noite. O céu está em movimento em seu favor. E aí você fica bem sensível, o céu está em movimento em seu favor. O tema nessa noite, eu estava na madrugada, e isso precisa soprar muito forte no meu coração. Fala para a minha igreja que eu vou enviar pessoas aqui nesta noite. E fala para eles que não acabou. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo com você que está aqui nessa noite. Mas pelo Espírito Santo de Deus nós vamos navegar na palavra. Aleluia. E você vai entender que não acabou. Homens e mulheres de Deus passaram por situações difíceis. Homens e mulheres de Deus passaram por enfermidades. Homens e mulheres de Deus passaram por depressão, por ansiedade. Vamos caminhar na Bíblia. Só que Deus dizia para eles, não acabou. Deus está dizendo nessa noite, através da minha vida, para isso entrar no teu espírito. Não acabou. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Aleluia. Não acabou. Esse é o texto base que nós vamos meditar. Diz assim, podemos ler? A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E nessa noite, a misericórdia do Senhor vai nos alcançar. Vamos orar. Põe a mão no teu coração, vamos orar. Pede para o Espírito Santo de Deus falar com você. Peça para que o Espírito Santo de Deus dê liberdade para que você for ouvir aqui nessa noite, você possa sair daqui totalmente curado, restaurado, entendendo que Deus tem algo contigo. Espírito Santo, a tua palavra foi lida. Como de costume eu te peço, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Pai, eu estava ali louvando, o Senhor falava muito no meu coração ali, que aqui dentro existem pessoas que estão com o coração dilacerado. Que aqui dentro existem pessoas que estão por um fio. Que aqui dentro existem pessoas que estavam querendo desistir de tudo, parar com tudo, mas o teu Espírito Santo Deus convenceu para que estava aqui nessa noite. Então eu te peço, Senhor, a igreja é sua. As ovelhas são suas. Foi o seu Espírito Santo que convenceu cada um para que pudesse estar aqui nessa noite. Eu te peço, papai, usa-me, Senhor, que eu me esconda atrás de ti. E teu Espírito Santo, Deus, possa me usar poderosamente, usar os intercessores, todos aqueles que estão trabalhando na tua obra, Pai, direto e indiretamente. Pai, eu me escondo. Dê palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que eu diminua, mas o Senhor cresça poderosamente nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando pelo texto. O Senhor me levou a Ana. A Ana era uma mulher estéril. E Ana sofria várias situações difíceis. Ana era humilhada na sua própria casa. Mas Deus chegou um dia na vida dela e falou, Ana, acabou. Aí Deus me levou também uma certa vez em Jó. Jó era rico. Jó tinha muito dinheiro. Jó tinha muito trabalho. Tinha gado. Tinha de tudo. E aí, Jó, o inimigo se manifestou na vida de Jó, recolheu tudo de Jó, matou os filhos, acabou com o seu dinheiro. Jó ficou pobre, Jó ficou totalmente enfermo, e o único teu amigo que ele tinha era um caco de telha. Mas chega um momento na vida de Jó que Deus chega dele e diz assim, Jó, acabou. Tua história muda agora, tua história muda hoje. E aí, caminhando mais, o Senhor me levou em Elias. Elias era um profeta fenomenal. Elias fazia o fogo do céu cair. Elias venceu 450 profetas de Baal. Mas Elias correu por uma caverna para se esconder. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que está se escondendo há muito tempo de Deus. Mas Deus te fala, hoje acabou. Porque hoje você veio ao meu encontro. E lá Elias, naquela caverna, o Senhor visita ele. O Senhor visita Elias e fala, Elias, acabou.
Acabou, Elias, você não vai morrer, não adianta você pedir a morte, porque eu não ouço orações de pessoas desesperadas na carne. Eu ouço oração de pessoas que estão desesperadas no espírito. Então Deus chega a Elias e fala: Elias, não acabou, vou te dar alimento. Deus alimentou Elias com comida, Deus alimentou Elias com água, e o Elias caminhou mais 40 dias naquela época. Hoje Deus vai alimentar você com o corpo e o sangue do Senhor. Então ele vai dizer para você: acabou a situação que você está vivendo. Hoje eu dou um ponto final na sua vida. E se você não puder beber da ceia, você vai se alimentar da palavra. Porque a palavra, nós ouvimos aqui, que ela cura, ela liberta, ela restaura. E o Espírito de Deus para você: não acabou. E aí eu caminhei em Pedro. Eu falei: Pedro, eu tinha negado Jesus. Só uma introdução. Pedro havia negado Jesus. E Pedro falou: acabou minha vida. Eu neguei Jesus. O que vai ser de mim? Não tem mais, não adianta mais. Eu andei muito tempo com Jesus, mas eu neguei no momento que ele mais precisava. Eu neguei Jesus. Então eu não quero mais saber de ganhar pessoas, eu não quero mais saber de anunciar a palavra, eu não quero saber de ir mais na igreja, porque eu já sofri, eu fui machucado, não quero mais saber de igreja. Talvez Pedro poderia ter pensado assim como alguém tem pensado. E de repente, quem chega lá para ver Pedro? Pedro voltou a pescar, Pedro voltou com a sua velha vida. Esse é o maior erro nosso. Nós perdemos a nossa identidade quando deixamos de ouvir a voz do Senhor. E Pedro havia perdido a sua identidade. E de repente Jesus aparece para Pedro. E depois de uma pesca frustrada, o Senhor Jesus aparece para Pedro, pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a pergunta que eu faço através da minha vida, o Espírito Santo faz para você: você ama Jesus? A sua vida é de Jesus? E por que esse pensamento de morte? E por que esse pensamento de desistir? E por que esse pensamento de achar que você nasceu para sofrer? Que a sua vida é um caos. E as pessoas à sua volta não se importam nem com a tua dor. Se esconde naquele quarto escuro. Quantas lágrimas não caiu no banheiro? Onde só você e o chuveiro. Só você e o chuveiro conhecem. Aí você falou: talvez são pessoas aqui, pessoas foram muito fortes no meu coração. Pediu a morte no chuveiro. Mas o Espírito Santo quer dizer para você nessa noite: não acabou. Porque se você me ama, eu restauro a tua vida hoje. Eu restauro a tua vida hoje. E foi o que aconteceu com Pedro. Jesus pergunta 3 vezes e cada resposta havia uma cura interior em Pedro. E a Bíblia diz então que depois de Pedro ter respondido: o Senhor vai e apacenta minhas ovelhas. O Senhor restaura a identidade de Pedro. O Senhor quer restaurar identidades aqui nesta noite. O Senhor quer restaurar, e pare de fugir. Você não é bastarda, você é filha, você é filho. E Deus tem algo contigo, Deus ainda sonha contigo. Você tem um propósito aqui ainda, por isso que você tem fôlego de vida. Há um propósito de Deus com você nessa terra. Existe um propósito do Senhor com você. Então pare de negar Jesus. Venha para Ele depressa. E depois de uma administração de Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro ganhou de mais de 3.000 almas para Jesus. Agora eu começo a ministrar. Quantas vezes a vida nos surpreende com situações que parece que não tem fim. Às vezes é uma enfermidade. Às vezes é a depressão, é a ansiedade. Às vezes é o síndrome do pânico, o medo, o desespero. Uma decepção. Um sonho que foi desfeito. Você sonhou e de repente desfez o sonho. E você deixou de acreditar que é possível sonhar. Deixa eu dizer, se foi o Pai que deu o sonho para você, Ele é fiel para concluir o sonho que Ele tem para contigo. E aí nós olhamos para nós mesmos e nós dissemos, talvez pessoas tenham dito aqui nessa noite: não tem mais jeito. Acabou. Não tem mais jeito mais para mim. Mas como um homem de Deus, eu venho aqui nessa noite te dizer e profetizar sobre a tua vida: ainda não acabou.
O inimigo pode até tentar escrever o último capítulo da sua história. Talvez o inimigo está tentando escrever o último capítulo da tua história. Mas deixa eu dizer para você, ele pode até tentar escrever, irmão João, mas quem tem a caneta para o último capítulo é o Senhor Jesus. Quem tem a caneta para determinar o que vai ser da sua vida, irmã Sandra, é Jesus. Ele que tem a caneta. Ele que vai dar a última canetada final. Onde o diabo diz, é o fim. Talvez o diabo tenha soprado alguns ouvidos aqui, que é o fim. Talvez o diabo tenha soprado, é o fim. Mas o céu responde para você nessa noite. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Não com a força dos seus braços, não com a força do seu conhecimento, não com a força da sua inteligência. E graças a Deus vocês são inteligentes, mas com a força do Senhor. Porque é Ele que vai nos sustentar na nossa caminhada. É Ele que vai fazer nós continuarmos prosseguindo. E o céu pede para dizer para você nesta noite. Deixa eu arrumar aqui. E o céu pede para dizer para você nessa noite, onde você só vê lágrimas, Deus já preparou um cântico novo. Onde você enxerga deserto, Ele já abriu caminho para você passar e glorificando, exaltando a Deus. Prepara o seu coração, porque hoje o Senhor vai te mostrar, é possível recomeçar, meu irmão. Por que não quer recomeçar? Por que se isolar? Por que se esconder? Mas graças a Deus, que Deus te dá amiga, mesmo destruída, cansada, mesmo pensando em acabar, ela chama você, vem cá, vamos começar junto, vamos nos reerguer junto, porque o que você precisa eu também preciso. E Deus usa nossas dores, viu, irmão Alessandro, para curar pessoas. É nossas dores, filha, para curar pessoas. Então é possível recomeçar e viver um tempo novo, um tempo novo. Por favor, entenda nessa noite, igreja, viver um tempo novo, sim, mas é com Ele, Ele precisa ser prioridade, Ele precisa ser a sua prioridade, Ele tem que ser a nossa prioridade. Ei! Deus transforma luto em alegria. Deus transforma a luta em alegria. Está lá em 1 Samuel, capítulo, não precisa ler, você pode vir na tua casa, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20, onde Deus muda a história de Ana. E em Jó, capítulo 42, versículo 10, Deus muda a história de Jó. Quando falamos de recomeço, eu e você nós precisamos lembrar, entender. Deus é especialista em mudar cenário, meu amado. Deus é especialista, filho. Ele muda cenário. Ele muda cenário. Vamos olhar para Ana, uma mulher estéril, vivendo anos na vergonha, vivendo anos na humilhação, sendo provocada por Penina, sendo humilhada dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, Ana era humilhada. Dentro da sua própria casa, Ana era rejeitada por Penina. Ana era zombada por Penina. A Bíblia diz que ela só chorava. Ana só chorava, irmã Sandra. Oh, desculpa, irmã Alessandra. Ana só chorava, irmã Alessandra. Talvez você só tenha chorado por esses dias. Ela só chorava. Só chorava. Não comia. Porque a dor é tão intensa na vida de Ana que ela não comia. Ela não queria saber de comer, não tinha fome. Aos olhos humanos, sua vida estava marcada para sempre viver uma vida de frustração, para sempre chorar, para sempre ter tristeza. Talvez pessoas estão aqui em nosso meio e não conseguem mais ter motivos para sorrir. E Jesus é o motivo da nossa verdadeira alegria. Ele é o motivo da nossa verdadeira alegria. Mas tem um momento na vida de Ana que ela diz, não, eu não posso ficar aqui chorando, eu não posso ficar aqui arrancando os meus cabelos, eu não posso ficar aqui desesperado, eu não posso, eu preciso ir para a igreja.
Louvado seja Deus por essa atitude de você que está aqui nesta noite. E Ana foi para a igreja, ela foi ao templo orar, ela se levantou e sabe o que ela fez? Ela derramou a sua alma no altar. Ela derramou a sua alma para Deus Todo-Poderoso. Nesta noite é o convite do céu para mim, para você derramar a nossa alma nos pés do Senhor. Derramar as nossas lágrimas no pé do Senhor. Não derramar as nossas lágrimas por causa da depressão, da ansiedade, do medo, do síndrome do pânico, da vontade de desistir. Não! Ana pensou isso, mas houve uma voz mais forte que soprou no ouvido dela. Anda, vai para o templo. Ana, vai para o templo, que lá eu falarei contigo e lá abençoarei a tua vida. Labandeira e canda, labará. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus, Cida. Mas fica firme. É Ele que dirige as nossas vidas. Às vezes nos assusta, nos apavora, nos desespera. Mas Ana, ela foi para o templo. A lição aqui é clara. Quando tudo parece perdido, a chave do recomeço está no altar da oração. Foi lá onde Ana não tinha filhos, mas Ana tinha fé. E a fé em ação mudou o decreto. A fé em ação quebrou sentença. A fé em ação abriu o ventre e gerou futuro. Deus quer gerar futuros aqui nesta noite. Não foi apenas Ana. Aí olhamos para Jó, o homem mais rico do Oriente, riquíssimo, perdeu filho, perdeu saúde, perdeu bens. O diabo percebeu que ele tinha acabado com Jó, acabei com Jó. Talvez o inimigo olha para a vida de algumas pessoas e que fala, vou acabar com ela. Ela não vai aguentar mais este ano. Ela não vai ver o Natal e o Ano Novo chegando. Deus levanta eu para te dizer, você vai ver os seus filhos formar. Você vai ver os seus filhos formar. Você vai ver os seus filhos formar. Você vai ganhar a sua família para Jesus. Você vai trazer eles para o altar. Abandai. O diabo pensou que tinha acabado com Jó. Seria enterrado na lama da dor. Jó, apenas um caco de teia, seu amigo e a dor. Mas a Bíblia diz, viu, Alessandra, que quando Jó orava para os amigos que estavam perseguindo, a vida dele foi restaurada. O Senhor virou o cativeiro de Jó e deu o dobro de antes possuía. Eu não sei quem está aqui vivendo perdas. Eu não sei quem aqui está sentindo que a vida não tem mais cor. Talvez você perdeu saúde. Talvez perdeu projetos. Perdeu pessoas amadas. Eu não sei. Perdeu sonhos. Pessoas te punhalaram pelas costas. Pessoas te desprezou. Pessoas que de vez estenderam as mãos, aos primeiros te apontaram o dedo, falando que é frescura. Mas eu vim aqui declarar no nome do Senhor Jesus, o luto não vai ser a última palavra na sua vida. Deus é poderoso para transformar o pranto em dança, a vergonha em dupla honra, a esterilidade em frutificação, o cativeiro em liberdade. Eu não sei qual é o teu cativeiro, mas está chegando liberdade aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje você vai sair daqui e dar o grito de liberdade. Há pessoas aqui que vai dormir bem nessa noite. No nome de Jesus. Ei, quando os homens dizem, acabou. Sabe o que Deus diz? Eu vou começar de novo. Quando o diabo escreve, fim, o céu responde, é apenas o começo. É apenas o começo. Recebe isso. O teu amanhã vai ser melhor do que o teu ontem. Creia no nome de Jesus. Profetiza, põe a mão sobre a sua cabeça. Fala assim, eu declaro. O meu amanhã vai ser melhor do que ontem. Você precisa declarar isso na tua vida. Ei, o Deus que servimos é um Deus de recomeço. O Deus que servimos é um Deus que transforma lágrimas em testemunho. Dores!
Deus transforma dores em ministério. Talvez as pessoas dizem assim, você é um louco. Colocar a Larissa para ministrar, a menina começou agora. Mas eu estava no quarto um dia ali e Deus falou comigo, eu estou transformando a dor dela em um lindo ministério da palavra. Glória a Deus. E nós temos medo, porque nós achamos incapazes, somos mesmo. Isso é bom, mas nós temos que entender que, Senhor, eu não sei, mas contigo eu consigo. Glória a Deus. Contigo eu consigo. É isso que precisamos entender. Sabe por quê? Nós testamos com a nossa força. Nós tentamos, talvez, com um abraço do marido. É gostoso o abraço do marido, conforta. Mas não é o suficiente, porque o vazio que está no dentro do coração de pessoas, dentro do nosso coração, este vazio só é preenchido por Cristo. Só por Cristo, filha. Por mais que esse Léo está levando você para passear bastante, glória a Deus por isso, mas é só Cristo que preenche o vazio no coração. Nós não podemos jamais permitir que as coisas tentam preencher o vazio que existe no nosso coração. As coisas não vão preencher. Você vai querer sempre mais e mais e mais. Aí você vai entender que esse vazio não é preenchido. Há um espaço no nosso coração que é só Jesus. Só Jesus. Aleluia. Deus renova as forças no deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, você que está aqui, você que está me assistindo. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Mas eu quero declarar para você, Deus, Ele renova a sua força no deserto. A Bíblia diz lá em 1 Reis 19, do capítulo 4, versículo 8, lendo a sua casa. Vejamos Elias. Elias ele não era qualquer homem. Não. Ei, nós estamos muito longe de ser um Elias. Elias ele era um profeta. Ele orou, o fogo caiu do céu. Ele era um homem que enfrentou 450 profetas de Baal e saiu de lá vitorioso. Vitorioso! Mas a Bíblia vai dizer que o de repente chegou na vida de Elias. Não um de repente favorável, mas um de repente de formas contrárias. Elias entrou em crise. Jezabel se levantou e o medo tomou conta de Elias. Jezabel se levantou dizendo, agora eu vou te matar, Elias. Você matou os profetas de Baal, agora eu vou te matar. Elias ficou apavorado. O medo tomou conta. Por favor, não deixe o medo tomar conta de você. Jesus, Ele é contigo. E ali debaixo de um zimbro, Elias, ele chega diante de Deus, ele pediu a morte. Quantos de nós, né? Chegamos, pedimos a morte. Não estou aguentando mais. Não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Deus não dá nenhum peso sobre as nossas vidas que não possamos suportar. E quando o peso estiver mais te abaixando, aí Deus vai lá. Agora é comigo. Porque você entendeu que a sua vida não é mais, você não é dono mais da tua vida. A tua vida pertence a mim. Agora você entendeu, então eu vou tirar o peso e vou te colocar o meu fardo, que é leve. Que é leve. Lá para estragando aqui o enfeite de Larissa, ela vai me xingar. Glória a Deus. É leve. E ali debaixo do zimbro pediu a morte. Um homem de Deus, cheio da unção, pedindo para morrer. Sabe o que eu entendo aqui? Até ungidos passam por deserto. Até ungidos passa por deserto. Até os escolhidos, Vinícius, enfrenta crises. Mas o deserto não é o fim. É um cenário onde Deus prepara o recomeço.
E aqui, Deus ele não atendeu o pedido de morte de Elias, porque pedidos de desesperados não anulam o projeto eterno de Deus. Talvez você estava em desespero, talvez você estava apavorada, desesperada, com medo e você pediu a morte. Deus pede para dizer para você nesta noite: o seu desespero aí não anula o projeto que Deus tem para contigo. Há um projeto do céu para contigo. E em vez de Deus deixá-lo morrer, Deus mandou um anjo com pão assado e água fresca. O texto diz: Elias comeu, bebeu e andou por 40 dias, 40 noites. Talvez você esteja como Elias. Talvez você esteja como Elias, tá? E é normal. Nós não somos super-homens. Nós não somos. É normal sentirmos cansados. É normal sentirmos desanimados. É normal, às vezes nós sentimos sem forças. O que não é normal é se entregar os pontos. Elias sentiu assim. Quem sabe está até dizendo: Senhor, não dá mais. Eu não aguento mais. Mas o céu nessa noite está liberando pão. Um pão quentinho, desde a hora do louvor. Água viva nessa noite. Este pão representa a palavra que sustenta. A água representa o Espírito Santo que está aí com um lenço enxugando cada lágrima sua, te renovando nessa noite. Sabe qual é a hora do céu para mim e para você nessa noite? Se você pensou em parar, o céu diz assim: levanta e come, porque grande é ainda o caminho que eu tenho diante de ti. Grande é o caminho que eu tenho diante de ti. Não é hora de parar, não é hora de desistir. O deserto não é sepultura. O deserto é ponte para um novo tempo. Receba isso no nome de Jesus. O mesmo Deus que mandou pão para Elias está mandando pão para você hoje. O mesmo Deus, a mesma presença que renovou Elias, vai renovar a tua alma aqui nesta noite no nome de Jesus. No nome de Jesus, você não vai morrer neste deserto. Eu não sei qual é o nome do teu deserto. Você não vai morrer. Você vai atravessar o deserto para viver um recomeço com Deus. Um recomeço com Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus abre caminhos onde não existe. Onde você acha que não existe caminhos, Deus abre. Em Isaías 43, versículo 19 diz assim: ó Deus falando para o seu povo, ó Deus falando para mim e para você nessa noite: eis que faço coisas novas. Agora sairá a luz, porventura não percebeis? Porém caminho no deserto e rios no ermo. Ei, o deserto é lugar de sede. O deserto é lugar de calor. O deserto é lugar de solidão. O ermo é lugar seco, sem vida, sem fruto. Mas Deus está dizendo: eu vou transformar o impossível em possível. Eu vou abrir caminho onde não existe estrada. Eu vou fazer brotar rios onde só havia sequidão. Aleluia, Senhor. Deus está brotando aqui nesta noite. Deus está dando motivos de você voltar a sorrir nesta noite. Deus é especialista em abrir porta onde não há parede. Ele abre porta. Ele abre porta onde não há parede. Abre caminhos onde não há chão. Ei! Ele faz nascer esperança onde só havia cinzas. Talvez a vida aqui que só está parecendo cinzas, hoje vai brotar esperança no meio das cinzas. Deus mandou chuva, sabe? E toda vez que chove, se você olhar para as plantinhas no outro dia, ela acorda bonita, não acorda? Ela acorda feliz. E Deus falou: estou mandando chuva. É as mesmas chuvas que caiu lá fora, eu vou chover aqui dentro. Uma chuva seróide. Uma chuva seróide na qual eu vou renovar a alegria do meu povo. Do meu povo. E creia nisso no nome de Jesus. Ei, o Espírito Santo está liberando a palavra para alguém que hoje: eu vou fazer coisas novas na tua vida. Eu vou fazer coisas novas na tua vida. Ei, quando você olha, vem impossibilidade. Deus enxerga a oportunidade para mostrar a sua glória.
Quando você vê um bico sem saída, o céu já preparou uma estrada larga para você caminhar. Quando você diz, não tem mais jeito. Quantas pessoas já disseram isso? Não tem mais jeito mais da minha vida. Talvez durante essa semana, por pouco tempo. Ou talvez hoje você diz, não tem mais jeito. Vai, eu vou, mas não tem mais jeito. E o Senhor trouxe você aqui para te dizer, eu sou o Senhor do jeito. Eu sou o Senhor do jeito. A partir de hoje, o deserto da tua vida vai florescer. O lugar seco vai dar fruto. O ambiente da impossibilidade vai ser palco do teu testemunho. No nome de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Precisamos recomeçar com Cristo. Recomeça. Homem, uma certa vez, lembra de Pedro? Está lá em João 21, versículo, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 e 17. Um homem, Pedro, um homem chamado por Jesus, um homem cheio de ousadia, um homem cheio de trepidez, corajoso, mas diante da prova, negou Jesus. O fracasso o esmagou. Aí ele voltou a pescar, achando que o ministério dele tinha acabado. Aleluia, Jesus. Às vezes achamos que o Senhor não olha mais para nós, né? Às vezes achamos que o nosso ministério acabou. E lá na beira do mar, Cristo ressuscitado foi ao encontro dele. Cristo está em encontro de algumas pessoas aqui nesta noite pelo Espírito Santo de Deus. E na beira do mar, depois de uma noite frustrada de pesca, Jesus aparece com brasas acesas e pão sobre elas. Ele olha nos olhos de Pedro e pergunta 3 vezes: tu me amas? O Espírito Santo de Deus está olhando nossos olhos aqui nessa noite. Olhando no fundo dos seus olhos, Anderson, e dizendo: tu me amas? Aleluia. Tu me amas? Olhando no fundo dos nossos olhos. Como a irmã chama? Lilian? Tu me amas, Lilian? Jesus dizendo para você nesta noite. Tu me amas? Aleluia, Jesus. E cada resposta de Pedro foi um começo. Foi um recomeço. Cada sim foi uma ferida sendo curada. Uma queda sendo levantada, um propósito sendo restaurado em Cristo. Entenda isso, em Cristo o fracasso nunca é fim. Pedro pensou que estava descartado, mas Pedro foi reerguido. Jesus quer reerguer vidas aqui nesta noite. Aquele homem que negou 3 vezes foi o mesmo que pregou em Atos 2, ganhou 3.000 almas para o reino. Talvez você se sinta como Pedro. Talvez você se sinta: eu falhei, eu caí, eu me afastei de Jesus, eu me batizei, mas eu parei de ir na igreja, voltei a beber, voltei a fumar, voltei a fazer coisas erradas. Talvez você perdeu a ousadia. Mas o Cristo vivo está aqui hoje te perguntando a mesma pergunta que ele fez para Pedro: tu me amas? Reflita nesta pergunta. Você tem 1 minuto para refletir. Tu me amas? Ele não está interessado na tua queda. Ele não está interessado onde você caiu, o que te tirou da presença dele. Mas ele está interessado na tua resposta de amor. Se ele pode continuar contigo e começar de novo. Vem cá, meu lindo. Saudade de você, viu? Porque eu tenho pão sem te ver. Você mesmo, né? Ele representa a sua vida. Cai aí, meu lindo. Cai aí no chão aí. Tá de blusa branca, mas eu, o Cezinha, limpamos, tá? Se tiver sujo, você compra o Cezinha. Talvez você entrou aqui nessa noite desse jeito. Caído. Destruído. Talvez com a fé abalada.
Mas Jesus pede para te perguntar, através da minha vida: tu me amas? Tu amas Jesus? Tu amas Jesus? Vamos ver se ama mesmo. Tu amas Jesus? Jesus está dizendo para você nessa noite. Então levanta. Vamos começar de novo. Ele pode contar com você. Então tire esse pensamento, achando que você não é mais importante, achando que ninguém se importa com a tua dor. Tá assim, ó, aí dentro, sabe? Tá assim, ó, a dor tá aqui, eu sinto. Ele pede para te dizer: você é especial. Aleluia. Eu não sei nada da tua vida, mas eu sei que tá assim seu coração, dilacerado. Talvez você não deu fim ainda porque tem alguém próximo de você que você fala: ela precisa de mim. O que vai ser dela? O Espírito Santo pede para te dizer: hoje, se você começar comigo, o que lá na sua casa acha que você é fraca, você vai ser força para mudar a história daquela casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Você será força para mudar a história daquela casa. Porque eles vão ver o Cristo que eu sirvo está mudando a tua história hoje. Mas você precisa caminhar de mão dada com Ele. Quando o inimigo soprar os pensamentos, você vai dizer: a minha vida pertence a Ele. Eu vou recomeçar. Em nome de Jesus. Obrigado, Nino. Recomeço. Recomeço com Ele. É o que o Senhor pergunta para mim nessa noite, para você: tu me amas? Tu me amas? E por que então o seu tempo é mais importante do que vir na igreja? Se tu me amas, porque a sua distração, seus passeios são mais importantes do que estar na igreja. Se tu me amas, porque então você tem me deixado de lado. Se tu me amas, cadê a tua disponibilidade de me servir? Se tu me ama, cadê a tua disponibilidade de eu usar a tua vida com propósito? Ele não está interessado na tua queda, mas ele está interessado na sua resposta nessa noite. Qual é a tua resposta nessa noite? Ele não está olhando para o seu passado. Não! Ele não está preocupado com o seu passado. Ele só está preocupado com o seu dia hoje, quando você entrou naquele portão para lá dentro. Ele está apenas preocupado com o teu futuro. Ele não está te condenando. Ele está te restaurando. Jesus não desistiu de Pedro. Ele não vai desistir de mim. Ele nunca vai desistir de você, irmão Alessandro. Esse coração é gigante. Ele só quer um passo seu. Quer nada demais. É só um passo. Só um passo. E você, jovem, quanta dúvida nessa cabecinha. Quantos pontos de interrogação. Quantas incertezas. Ei, Ele não está te condenando, Ele está te restaurando. Jesus não desistiu de Pedro e também não desistiu de você. Hoje Ele está te chamando para recomeçar. Hoje Ele está te chamando para voltar ao propósito, para viver algo novo e algo ainda maior. Esse é muito erro meu, seu, nosso. Nós voltamos para Jesus, mas nós queremos fazer as coisas que fizemos lá atrás. As mesmas coisas, ei, por favor, quando nós voltamos para fazer algo muito maior ainda do que lá atrás. Lá atrás já ficou, vamos fazer coisas ainda maiores para Ele. Eu vou concluir para nós orarmos. Entenda uma coisa: o recomeço
O recomeço em Deus não é apenas voltar o que era antes, é viver algo novo, é viver algo melhor, é viver algo maior, é viver algo mais profundo. Porque se você voltar para Cristo nessa noite, mas se não tiver profundidade, você vai voltar para trás de novo. É tempo de decidir, eu quero Jesus e vou me aprofundar nele. Entenda. Ana chorava, mas recomeçou como mãe de profeta. Jó perdeu tudo, mas recomeçou em dobro de tudo que ele tinha. Elias pediu a morte, mas recomeçou com o pão do céu e forças para caminhar 40 dias e 40 noites. Israel estava cativo, mas recomeçou com a promessa de caminho no deserto. Pedro caiu, mas recomeçou como pregador cheio da presença de Deus, abrindo portas para a igreja. Ei, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Entenda, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então levante-se, porque o céu está liberando força, o céu está liberando perdão, o céu está liberando restauração, o céu está liberando nessa noite um novo tempo sobre a sua vida. Aleluia. Eu encontrei com o irmão João, ontem conversamos com ele por WhatsApp. O irmão João foi um dos meus primeiros diáconos lá no Ribeirão Verde, há mais de 20 anos atrás. E hoje ele entrou para aquele portão, ele falou, Deus falou para mim recomeçar onde eu comecei. Aleluia. Meu coração se alegra, porque um dia eu fui bênção na sua vida, eu quero continuar sendo bênção na sua vida. Eu estou aqui sempre o que precisar, sempre. Depois de 8 anos voltou. Homem temente, cheio de amor de Deus. Deus está te chamando nessa noite. Onde houve luto, Deus vai colocar alegria. Onde houve deserto, Deus vai abrir caminho. Onde houve queda, Deus vai levantar você para um novo propósito. Eu quero declarar no nome de Jesus: hoje é noite de recomeço e não acabou. Aleluia. Se você pode, os ministérios de louvor vão adorar o Senhor. Os ministérios de louvor vão rasgar o céu aqui neste lugar. Depois do ministério de louvor adorar, nossa intercessora cheia do fogo ali, a mulher ungida, vai orar por nós. Missionária Nadir. E você vai ver o céu cair neste lugar. Eu quero que você entenda isso. Não acabou. Hoje é noite do recomeço. Adore Ele com toda a intensidade. Você que está me assistindo do outro lado, entenda isso, não acabou. Hoje é noite de um novo recomeço. Põe um louvor aí, chama a presença de Deus. Nós ficamos na rua Rosa Bestiano Farnoche, 497, Parque Avelino. Será uma alegria receber você. Entenda isso, não acabou. É noite de um recomeço. Deus abençoe você.